Olá pessoal, neste vídeo nós vamos dar sequência ao estudo do programa na rede para a solução do fluxo de potência convencional. Tá? No vídeo anterior nós focamos na definição dos dados de barra e das constantes, né, tais como tolerâncias e potência base, e neste vídeo nós vamos fazer a definição dos dados de linha e dos códigos de execução e emissão de relatórios. O sistema sob análise, ele é um sistema com 4 barras e 4 ramos, né, onde a gente consegue observar aqui os dados, né, que definem a topologia da rede. Bom, do ramo 1 para 2, a resistência em PU vale 0,2, a reatância 2 PU, e o B-shunt total 0,04, que é que modela o efeito capacitivo da linha. Tá? A definição dos outros ramos ou das outras linhas são as mesmas, né? 1 para 3, 2 para 3, 2 para 4, inclusive são os mesmos valores, né? Esses três últimos. E a gente agora vai definir isso no programa na rede, observando aqui que são todas linhas de transmissão, nós não definimos TAP, então não existe transformador neste sistema, tá? Então a gente vai abrir o Edit CPEL, tá? Que a gente já estava trabalhando no último vídeo, eu já coloquei ele aqui, né, para nós. E a gente pode observar o seguinte: o ramo 1 para 2, a gente tem aqui o código de execução DLIN, né? O ramo 1 para 2, tá? A gente começa assim. E o número do circuito, vem aqui, ó, 1 para 2, o número do circuito, que é o NC, se a gente observar aqui, ó, tá? Bem, uma coisa que eu não falei no vídeo anterior é que quando você vai caminhando aqui ao longo das colunas, o Edit CPEL ele te mostra no canto inferior esquerdo o nome da coluna. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, fala para nós que o D, né, é igual a 1. Se a gente for um pouco mais para a direita, ele já mostra que o para é igual a 2. E aí a gente vai caminhando, né? Então vem o número de circuito igual a 1, a resistência ela é 20%. É interessante observar que o AnaRede ele define resistências, reatâncias e parâmetros das linhas de transmissão em porcentagem. Então, por exemplo, o ramo 1 para 2 tem uma resistência de 0,2 PU, então ele é 20%. Já a reatância é 2 PU, 200%, e o efeito capacitivo ele é 0,04 PU, isso daqui dá 4 MVAR numa base de 100. Tá? Olha, a gente não tem os outros campos, né? A gente vai definir isso mais para frente, no longo dos outros vídeos do canal, tá? Eu falei do número do circuito. O que seria o número do circuito? Imagine que você tenha duas linhas de transmissão paralela entre duas barras idênticas, entre duas barras, né? Por exemplo, barra 1 tem uma linha e paralela também tem, né? Circuitos duplos que a gente fala, né? Então você simplesmente poderia vir aqui, ó, e definir aqui que eu tenho entre as barras 1 e 2 mais um circuito, e isso daqui vai o tanto que você precisar, né? 3 circuitos, são circuitos triplos, né? E aí você vai estudando, tá certo? Bem, eu já deixei isso daqui mais ou menos esquematizado, onde a gente tem os outros dados. Então, por exemplo, de 1 para 3, eu tenho, né, um circuito de resistência 10%, reatância 100% e 2 MVAR. E tanto o circuito 2 para 3 quanto 2 para 4, ele tem os mesmos dados. Tá ok? Então, quando você finaliza um código de execução, tanto o DLIN quanto o DBAR, e qualquer outro código, né? De constante, DBAR, DLIN, você tem que colocar esse 999 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Se você colocar mais um 9, ele já começa a dar errado. Se você colocar menos, ele não entende. E aí ele vai dar erro lá no programa na rede. Então você tem que colocar o número de 9 até que ele fique azulzinho para inicializar, como se fosse um end, né? A gente pode pensar dessa forma. Tá certo? Bem, e para você executar o load flow, você tem que usar esse comando aqui, ó. É o exlf, executar load flow, e aí você tem aí
as opções, por exemplo, pedir relatório de convergência. O que é isso, né? Ele vai te mostrar a cada iteração qual foi o erro máximo ali daquela iteração no resíduo, né, de potência ativa e reativa. E eu estou pedindo aqui que ele execute pelo método de Newton-Raphson. Então tem aqui Newton, é o NEWT, tá certo? Bem, é importante falar que você poderia ter terminado o seu código de execução aqui, né? Para isso você teria que colocar um fim, né? E comentar tudo lá para baixo, tá certo? E chamar isso na interface gráfica, tá? E por lá você executaria o load flow, pediria relatórios. Eu, particularmente, prefiro que você faça isso tudo aqui de uma vez já no banco de dados, no edit CPEL. Então a gente coloca lá a execução, executar load flow, relatório de convergência que eu estou pedindo e o método de Newton. É um método, poderia ser o DC, desacoplado rápido, desacoplado, né, qualquer outro aí, DC com perdas, né? O DC que eu falo é o fluxo linear, né? E, por fim, eu vou pedir relatórios. Existem vários relatórios. E o mais comum é você pedir o relatório de barras, que vai te dar as tensões, gerações, ângulo, cargas pelas barras, né? E o relatório de linha, que é o fluxo de potência em cada ramo, né? Aquele PKM, QKM, né? Os ativo e reativo, tá? E por fim, você tem que botar um fim. Se você não botar esse fim aqui, ele vai dar um erro na hora de carregar, tá certo? Esse foi o vídeo, né? E no próximo a gente vai ver como executar isso lá na interface gráfica do Onarrede. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!